Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Diga para a pessoa do seu lado: você é a geração que busca o Senhor mais que a própria vida. Amém? Você pode se assentar. Muito bom dia para você. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você veio nessa manhã. Não tem como começar a semana melhor do que desse jeito, né, gente? Começar nossa semana na presença do Senhor. Começar essa semana já em adoração, quebrando tudo para o Senhor, quebrando nosso coração, quebrando nossas vontades, quebrando nosso eu e deixando Ele fazer conosco o que Ele quer. Você está com a sua revista aí? Você está vendo essa semana a matéria de capa? É esse tema tão pertinente para mim e para você, como o motivo principal de oração. Quero te pedir nessa semana em especial. O GAC, esse hospital filantrópico ali em São José dos Campos, o hospital único do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, que tem esse trabalho com as crianças com câncer. E eles fazem um tratamento com essas crianças no mesmo nível, ou às vezes até melhor, por causa do atendimento e o coração voluntário dessas pessoas, igual ou melhor que um hospital particular. E eles atendem as pessoas do SUS e as pessoas de convênio da mesma forma, com remédios de altíssimo nível, tratamento é igualzinho, idêntico, os aparelhos também de alta tecnologia. É um processo de 2 anos, e aí depois se estende para mais 5, esse processo de cura mesmo para essas crianças. Na capa aí você está vendo uma criança da nossa igreja, essa criança que foi selecionada dentre as fotos sem escolha nossa, porque foi a gráfica deles lá que fizeram. É uma criança da nossa igreja, lá na PIB em São José dos Campos. Essa criança tem 2 anos de idade e já está no processo. Poucos dias depois que nasceu, ela já entrou nesse processo e está aí até agora. Então, esse hospital passou por uma necessidade muito grave em março. Em março, esse hospital lançou um decreto lá entre eles que iria fechar o hospital. Por comprar remédios muito caros, eles não fazem um tratamento básico, eles fazem o tratamento top, na minha linguagem aqui. Eles começaram a ter o dobro esse ano de atendimento do que tinha o ano passado. São 500 crianças diretamente cuidadas por eles. Só que a renda que vem do Ministério Público Federal é a mesma renda do ano passado. Então, com poucos meses, eles já quase que faliram. E foi por Deus mesmo, e graças a Deus e a graça de Deus nos usou para que não fechasse esse hospital. Em março, o pastor Carlito conheceu o hospital do câncer, o GAC. E ele chegou lá, e ele viu toda a situação, e a mulher disse para ele, inclusive, ela está lá hoje na celebração da manhã, lá na PIB, a diretora do hospital, não é crente, e ela disse, nós vamos fechar o hospital. E aí o pastor juntou, então, alguns empresários, pessoas que já estavam interessadas, e com o investimento que eles fizeram, levantaram esse hospital, e agora, graças a Deus, estão conseguindo atender mais pessoas do que eles já atendiam, com esse recurso que está sendo levantado por esses empresários. E aí, surgiu a ideia do pastor, então, de envolver a igreja para ajudar esse projeto e esse hospital. Nós estamos no ano do quê, gente? O ano de doação. Se nesse ano nós não fizermos isso, nós vamos prestar conta fortemente para Deus do que nós não fizemos. Porque nós prestamos conta mais do que nós não fizemos do que nós fizemos, né? O que nós fizemos já bateu o carimbo lá, está valendo. Agora o que Deus nos deu, e foi um ano que Deus nos deu, esse ano profético já vem, o 5º ano profético que Deus tem nos dado, um ano com ênfase específica, e foi Deus que nos intimou a termos esse ano de doação. E aí o pastor então estava hoje de manhã convocando todas as pessoas que quisessem ajudar voluntariamente o hospital, da área da saúde ou não, com limpeza, etc., tudo lá que podia, e também com recurso financeiro ou com a oração mesmo. A oração é o nosso maior recurso nas mãos. Amém? Você não pode ir, você não pode dar, você não pode fazer, você pode orar.
E a oração, ela move de fato as montanhas. A Bíblia diz que o Senhor escuta as nossas orações, o ouvido dele está inclinado para as nossas orações. Então, a sua oração é um excelente recurso também nesse momento. E, sinceramente, a mulher falava hoje no culto das 8 e ela chorava de dizer assim: nós esperamos de tantas pessoas prováveis, pessoas que já participaram do projeto, empresários, homens de negócio, a própria prefeitura da cidade. Nós esperávamos um boom assim, agora vamos lá, já que aumentou o número de pacientes, vamos aumentar o recurso também, mas nós recebemos a ajuda de quem menos esperávamos. E aí ela agradeceu o pastor Carlito, ela fez uma homenagem hoje de manhã ao nosso pastor também. Você tem que entrar nessa essência que a igreja está vivendo. O pastor Carlito, ele está no topo dessa cachoeira que vem caindo e molhando todo mundo que deseja ser molhado. E esse homem que Deus colocou para nos liderar, ele é um homem muito diferente, muito diferente. Nós estamos num ano de doação, num ano de construção. Você vai ver aí, demos o start para a construção do batistério. Estamos num ano de muitos desafios financeiros mesmo, e o pastor tirou o foco nesse começo de ano já, fazendo isso nos bastidores. Ninguém sabia. Era ele e algumas pessoas que o procuraram. Ele não divulgou isso para a igreja. Algumas pessoas que o procuraram, sabendo da necessidade do GAC, foi uma necessidade exposta na cidade. Eles colocaram assim muito às claras, e foi muito lindo o que eles fizeram, porque eles colocaram a prestação de contas deles nos jornais da cidade, para todo mundo ver. E não foi uma má administração que foi o ocorrido de não ter mais recursos. Foi o aumento de pessoas, de pacientes com necessidade de câncer. E aí o recurso continua o mesmo. É a mesma coisa quando você tem um filho, não é assim? Você vivia só você e seu marido, você e sua esposa. Você tem um filho, se o recurso não aumenta, você tem que diminuir seus gastos, porque agora tem mais uma boquinha para comer, tem mais uma bundinha para limpar, mais uma fraldinha para colocar, não é assim? Aí nasce mais um filho, aí de novo tem que ou reduzir os custos, ou arrumar um jeito de aumentar os recursos, ou vai ter que se adequar. E se não se adequar, vai acabar faltando, do mesmo jeito. Lá eles adquiriram mais 250 filhos, eram 250, agora são 500 crianças sendo atendidas, e de março para cá já são mais crianças ainda. Então, o pastor sentiu no coração e avançou de março para cá. Nós estamos agora chegando no final de maio, e ela disse lá: agora nós não temos assim, não está nem perto mais da gente essa ideia de fechar. Os recursos ainda são limitados, não temos o necessário, temos nos desdobrado para dar um jeito. Ela disse que Deus tem suprido as nossas necessidades, mas nós podemos avançar mais. Então, aqui nós não temos, mas lá eles estão vendendo camiseta, caderno, agenda, um monte de coisinha, foto das crianças para que as pessoas possam orar. Muita coisa que nós como igreja fizemos para eles. O pastor usou da nossa house de comunicação para fazer todos esses recursos e deu gratuitamente. Existem mantenedores por trás também, sustentando alguns materiais, e todo o recurso vai ser então direcionado para o GAC. Então, se você quiser participar desse projeto, nós não vamos fazer nada mais do que isso. É uma coisa pessoal, não é uma coisa nem da igreja. Nós estamos doando para pessoas que precisam desse recurso, precisam demais. Depois eu vou falar de uma outra coisa aqui, que é uma realidade mais próxima a nós aqui, mas você pode depois, se você desejar, não vai ser, por isso que eu não fiz nesse momento de dízimos e ofertas. Você pode colocar no seu envelope o GAC, você coloca o nome do GAC aí, no final nós vamos deixar ali, organiza depois o pessoal deixar a salva ali, e alguém vai ficar um voluntário ali, você pode passar e deixar ali o seu recurso para abençoar esse hospital que tem feito tanta diferença. Você lê a matéria depois, você vai ouvir um pouco das histórias aí, do que Deus tem feito através desse pessoal. Nós às vezes, com a nossa religiosidade, falamos assim: não, mas é católico, é espírita, é não sei o quê. Não interessa para você de que religião, se é assim que você diz, que é um hospital ou qualquer outro órgão. A Bíblia diz que se nós damos um copo d'água para alguém, nós estamos fazendo isso como se estivesse fazendo para Jesus. Imagina você abençoando uma criança que não tem a doença que você tem. Você está com seu cabelinho aí, você está com sua sobrancelha zerinho, você não precisa fazer tratamento nenhum. Essas crianças estão aí, e eu creio que só há uma permissão de Deus para essas doenças alcançarem, para que elas sejam testemunhas do que Deus vai fazer na vida dessas crianças. E agora, através também de nós, pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos abriu essa porta.
E ela hoje, muito sensibilizada, falava para nós, é a primeira vez que eu estou no púlpito de uma igreja, porque é a primeira vez que uma igreja deu um passo para ir até nós. Geralmente nós vamos até as igrejas, e vocês vieram até nós. Então, hoje a PIB é, sem dúvida, a igreja evangélica em São José mais relevante, e nós não podíamos ficar parados no ano de doação. E graças a Deus foi no começo desse ano ainda, tem muito ao que ser feito, e durante o ano com certeza você vai ouvir muitas mais notícias, em nome de Jesus, dessas criancinhas aí. Amém? O atendimento é de 0 a 19 anos, são somente jovens e crianças são atendidos, mas em nome de Jesus vai crescer tanto que vai expandir para adulto, idoso, e nós vamos conseguir alcançar todo mundo para a glória de Deus. E essa semana, aqui em São Paulo, eu fui visitar a Cracolândia. E a Cracolândia, ela tem hoje vários pontos, né, na cidade. Eu fui lá no original, vamos dizer assim, lá na estação Júlio Prestes, perto ali da igreja Sagrado Coração de Jesus, aquela igrejona católica ali linda. E a Cristolândia, que é uma igreja patrocinada pelas igrejas batistas, a PIB de São Paulo também atua diretamente no projeto com eles, e sustentado pela Convenção Batista. A Cristolândia tem feito, gente, um trabalho ali lindo, fantástico, fantástico. Fui lá conhecer o pastor Humberto, o pastor Gerson, e eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. Eles dão banho nos viciados, dão almoço todo dia, mas o almoço na verdade é só uma isca para atrair aqueles viciados para dentro da igreja. Eles ouvem uma palavra antes de comer, e aí depois de comer então eles podem ficar ali sendo sustentados ou não. Eles podem passar por uma triagem para serem internados. Eles têm 3 estágios: o estágio de internação e desintoxicação em Bauru e uma outra cidade aí do interior, que eu esqueci o nome de novo, Tatuí. E depois tem um outro processo mais prático de ensinamento, e o último já é uma ministração mesmo para que eles sejam enviados. Ontem, às 4 horas da tarde, terminou uma turma de 70 ex-drogados, ex-viciados, que agora são enviados para 7 cidades diferentes no nosso país. 10, são 70, 10 para cada cidade, e uma força-tarefa maior em Rondônia, que é por onde vem essa droga toda e entra no Brasil. Através da Bolívia, e chega a droga. E pasme você, eu fiquei pasmado, por exemplo, não sei você, mas dentro das tribos indígenas está todo mundo viciado. Os índios, para filtrar a droga, já pega um pouquinho para eles, o dízimo da droga é deles, verdade. Eles deixam passar, mas eles pegam o dízimo da droga e colocam dentro da tribo. Então, a pajezada lá, o povo está tudo drogado já. O povo está tudo viciado. E não tem ninguém que vá no meio das tribos indígenas com essa linguagem, às vezes está até com o idioma que eles falam lá, sei lá o que eles falam lá, mas precisa de gente. Então eles estão indo com uma força-tarefa. Tinha um pessoal de Rondônia aí nessa semana, na Cristolândia, e foi lindo, gente. Eu fui totalmente impactado. E eles precisam de coisas muito básicas, muito básicas. Se você mora em São Paulo já há mais de um ano e nunca foi lá, você tem que pôr na sua agenda isso aí. Pôr na sua agenda. Lá eles não fecham para nada. Segunda a segunda está aberto lá. Domingo, em especial, eles vão visitar algumas igrejas apresentando o projeto. Mas no sábado tem evangelismo para as igrejas. Eles ensinam como abordar as pessoas e você vai para a prática mesmo, evangelizar. E durante a semana você pode ajudar lá com o banho de mulheres e homens, o atendimento mesmo do almoço, a própria pregação da palavra. Nós chegamos lá, eles queriam que a gente pregasse, cantasse, fazia tudo lá. Mas nós falamos, a gente está aqui para fazer o que vocês quiserem que a gente faça. E foi lindo assim poder até conversar com algumas pessoas, ouvir o testemunho, ouvi testemunho de gente lá que eu falei, é triste, mas é uma realidade que talvez de mais pessoas é pior e nós nem conhecemos. Um senhor de 60 anos, ele disse para o pastor Gerson nos contou. Essa semana eles o enviaram para Bauru, para um centro de recuperação. Esse senhor com 60 anos foi almoçar um dia, ele estava já um pouco mais lúcido, ouviu a palavra, aceitou Jesus e falou, eu quero ser internado. E aí passou pela triagem, foram alguns dias de entrevista, de andar perto dele para ver se o desejo dele era esse mesmo, porque há muita picaretagem mesmo entre eles se aproveitam do projeto. E aí, no final de tudo, ele começou a lembrar do passado dele. E as últimas lembranças dele é quando ele tinha 20 anos de idade. E ele está com 60.
E ele olhou para trás e disse para o pastor Gerson assim: nossa, eu não percebi, mas eu fiquei 40 anos no crack. Ele foi se dar conta de que tinham passado 40 anos nessa entrevista para ir para o centro de recuperação. Já depois de 2, 3 dias sem usar a droga, lúcido, ele já não dormia há mais de uma semana por causa da droga, 24 horas usando a droga, perdeu muito peso, tomando remédio, soro o tempo todo. E o pastor Gerson disse que a pessoa que usa crack em específico, ela perde noção de tudo. Ela não sabe se ela está falando uma palavra de amor ou se está falando palavrão. Ela não sabe se é manhã, noite, tarde. Ela não tem noção de tempo. Depois que se viciou e a droga já faz parte até da rotina diária da pessoa, ela não sabe se ela está 1 ano, 40 anos. Ela não sabe. Ela não sabe a última vez que dormiu, a última vez que comeu. E ela perde noção mesmo de tudo. Ela fica meio que louca mesmo, né? Como eles dizem no linguajar deles, fica noiado. Fica noiado. Não noia mesmo. Nós estávamos andando entre eles, depois nós fomos para a rua mesmo andar, conversar com algumas pessoas, e eles ficam assim, indo para cima da gente. Eles estão com a camiseta do projeto, então facilita. Mas aqueles que estavam totalmente alterados, eles vinham aqui: quem são vocês? Vocês são da reportagem, do jornal, e quer bater na gente, quer ir para cima. Gente, é perigoso, não é assim, é desbravar negócio e ir sozinho, não. Tem gente fazendo algo lá há 6 anos. E eles têm know-how de sobra para ensinar para a gente. Tem uma experiência, uma bagagem com drogados que nós não temos. Com os viciados, em específico no crack. E ali mesmo na porta da igreja, pessoas se drogando, e eles com todo o zelo, cuidado, amando aquelas pessoas. É lindo, gente, é lindo. E eles estão precisando de beliche, porque eles querem internar mais pessoas e não conseguem porque não tem cama. E eles não querem dar a mesma situação que as pessoas já têm na rua. Na rua as pessoas já dormem no chão. E eles não querem levar as pessoas para uma casa de recuperação para a pessoa chegar lá e dormir no chão de novo. A imagem ou na mentalidade vai associar aquilo que ele vivia na rua. Eu saí de lá só para ter comida, porque eu estou dormindo na rua, no chão ainda, ou estou sendo tratado desse jeito. E o rodízio também entre eles não é possível. Há muita briga e discussão por causa disso. Eles têm um senso de disputa muito grande, até se desintoxicar mesmo. Então eles estão precisando de beliche. De repente, se um filho seu casou já, ou qualquer outra coisa, você está pensando em comprar uma cama para o seu filho aí, dá sua beliche lá para eles, ou se você quiser mesmo comprar uma, não tem um padrão de beliche, o que for beliche eles estão aceitando. Se não tiver colchão não tem problema, eles dão um jeito, mas eles estão precisando disso. E eu disse para o pastor Gerson: eu não sei o que eu vou conseguir, mas eu vou comunicar, porque em todo caso nós devemos pelo menos dizer das necessidades. Aí as pessoas podem escolher se vão aplicar o seu recurso, sua ajuda ou não. Tem muita necessidade nessa cidade, gente. A Cracolândia hoje se expandiu porque a polícia hoje faz uma repreensão ali ostensiva e eles se espalharam. Então tem na Lapa, tem em um monte de outros lugares, mas ali é a maior concentração deles. À noite, uma noite de sexta-feira, chega a ter 3.000 viciados ali na rua. Eles falam que eles fazem trabalho de madrugada. Ali vai artista pegar droga, vai jogador de futebol pegar droga, vai empresários, para um monte de carrão de madrugada lá, eles falam. E eles tentam se aproximar, mas os traficantes, eles estão no meio dos drogados. Então ninguém sabe quem é traficante, quem é usuário. Os traficantes geralmente não usam, porque eles são espertos. Então eles estão sempre lúcidos, mais ou menos viciados em maconha ou cocaína. Não são viciados em crack. Então é muito mais difícil ter acesso. Só que o pessoal da Cristolândia tem acesso livre no meio deles. Até os traficantes não implicam com eles nem nada. Ou seja, porque eles já conseguiram uma certa autoridade. São 6 anos de trabalho. Hoje em dia eles não fazem tanto evangelismo. Eles abrem a porta e os drogados vêm. Os viciados vêm. Porque é um imã, está atraindo muita gente. Eu pude conversar com 2, 3 ali que estão hoje servindo os viciados. E eles estavam ali há 1 ano e meio, 2 anos atrás, estavam ali na porta da igreja dormindo, totalmente nóias, como eles dizem. E hoje eles estão lá servindo esses viciados. Então, que você pode ir todos os dias às 11 horas, eles começam esse trabalho de recolher as pessoas da rua, ajudar no banho, e aí meio-dia é pregada a palavra, e meio-dia e meio então tem o almoço. Você pode ir lá, eu vou começar a fazer uma agenda, já falei com o pastor Gerson, de estar lá, pelo menos uma vez por semana, fazendo o que for preciso. Eu não conto história aqui, porque eu não sei se você aguenta as histórias, né? De repente você vai almoçar daqui a pouco e tal, mas é muita história triste, gente, muita história triste. Mulheres que acabaram de ter o bebê ali na rua, a cirurgia nem fechou ainda, a mulher chega lá com a barriga aberta,
o sangue descendo, coisa assim, e eles comem tudo que vê na frente. Então você imagina a pessoa, a barriga aberta, pegando tudo que tem dentro da barriga e pondo na boca, porque está com fome. Então muita coisa triste, muita coisa triste. E está aqui pertinho da gente. Eu não sabia, mas a minha casa, eu estou a 1,3 km da Cracolândia. Eu sou vizinho da Cracolândia. Eu não sabia, eu sou ainda estrangeiro, digamos assim, na terra. Estou aprendendo a andar aqui, mas está muito perto a realidade da gente também. O pastor Humberto disse, nós somos mais de 11 milhões de habitantes hoje. Se cada um desse um centavo para ajudar por mês, nós mudaríamos em pouco tempo a realidade da Cracolândia. Hoje eles não conseguem quase que nem pagar o aluguel do prédio, que é R$6.000. Eles têm que quase que implorar. Todo domingo eles estão indo em igreja aí para divulgar o trabalho, porque ninguém vai até lá. É mais eles que saem de lá. É mais a mesma realidade do GAC. Eles têm que divulgar o trabalho porque as pessoas não vão lá e nem conhecem. Talvez eu falei Cristolândia agora, você nem sabia o que era. É esse apoio que existe dentro da Cracolândia. E o sonho deles é transformar a Cracolândia na Cristolândia. O nome vai ser mudado, porque ali só vai ter um projeto de Cristo. Não vai ter mais um projeto de droga. Gente, é demônio o negócio. Não é simplesmente uma prisão de um vício, de uma dependência química. É uma libertação espiritual. Todos os bares à volta, eles vendem bebida mais barata em qualquer lugar da cidade. Para quê? Para ficar mais acessível ainda. Eles têm cliente. Eles dizem exatamente assim, eu só tenho bar aqui porque eu tenho cliente. Os drogados vêm aqui todo tempo. É um negócio assim, gente, até falta de noção no falar das pessoas que estão ali em volta. É copinho de conhaque o tempo todo, é música alta. E é muito interessante entender um pouco mais esse universo. A música animada, a bateria, por exemplo, dentro da igreja, eles não estão tocando mais. Porque o sistema nervoso deles agita tanto com o som alto, a batida, que eles começam a ter desejos sexuais. Então, às vezes, dentro do culto, alguém tentava lá se masturbar dentro do culto, porque os desejos sexuais deles eram tão aflorados com o barulho da bateria, ou da música eletrônica, ou qualquer som alto, que os desejos sexuais deles eram aflorados, que eles saíam correndo para fora da igreja para se masturbar. E eles viram assim, várias vezes eles viram isso. Várias vezes. De ter um casal ali, e fora da igreja, com a música tocando, eles se enrolavam embaixo da coberta e começavam a ter relação sexual ali na rua mesmo. E é muita estratégia para trabalhar com esse povo. Eles agora começaram a diminuir os sons, estão fazendo algo mais acústico, digamos assim. A estrutura é muito pequena, mas está dando certo. Eles têm muitos frutos. Já batizaram muitas pessoas, já tem gente hoje no Brasil todo, Cristolândia tem para lá e para cá. O pastor Humberto mesmo, antes de vir para cá, era da Bahia, batizou lá na Bahia 700 presidiários. Então ele tem de fato uma experiência com esse tipo de gente. E aqui em São Paulo tem dado muito fruto, e de São Paulo tem fluído gente para o Brasil todo. Então ore por isso também, se você puder depois ajudar de alguma forma, me procure no final do culto, que a gente pode conversar e até ir lá junto para te apresentar para o pessoal. E vamos começar a fazer algo prático para ajudar esse povo. Amém? Deus pode contar contigo? Amém? O amém diminui, mas é normal, tá, gente? Amém, é normal isso aí. Conferência Felicidade. Tá com a sua revista aí, ó. Abre aqui, ó, na última página. Tá aí, ó, na contracapa da página final aí. A Conferência Felicidade. Essa conferência é uma conferência da PIB, para os membros da PIB e para as igrejas da cidade. Vai ser do dia 29 de maio até o dia 1º de junho. Dia 30, quinta-feira, é feriado. Não tem culto na igreja da cidade em São Paulo e nenhuma outra igreja da cidade. Então nós estamos disponibilizando uma maior programação na quinta-feira para que você possa, de repente, se deslocar para lá, para São José, para que nós possamos então receber tudo que Deus tem para nos dar através dessa conferência, que é a primeira edição. O pastor Carlito vai aí fazer digamos assim, um teste para ver qual que é a mobilização das igrejas da cidade em irem para a colina, uma conferência feita para nós em especial, e aí o pastor envolveu a PIB também, uma conferência que não tem custo nenhum. Você pode fazer a inscrição com a Sandra ali no final, na recepção, ela vai anotar seu nome, para que você tenha um crachazinho. Vai ser o padrão de conferência nosso mesmo. Vai ter crachazinho de inscrição, vai ter todo um esqueminha com seu nome, material lá para você adquirir, tudo isso aí, e é tudo free, não vai precisar pagar nada, só o seu deslocamento para São José. Já começa na quarta noite com a Heloísa Rosa, e aí vai até o sábado, meio-dia. Então, se você puder
E em algum dos dias, em especial na quinta-feira, será muito bom. Essa conferência é para vocês. Nós vamos estar lá todos os dias, pastores de igreja da cidade, pastores da PIB. Você vai poder conhecer todo mundo lá, conhecer a própria igreja, vai conhecer a colina. Nosso passeio, ele não rolou por causa que não tínhamos número suficiente de pessoas para irmos. Não compensa alugar um ônibus, nem um micro-ônibus pelo número de pessoas que tinham. Então, a conferência é uma outra oportunidade. Vamos esperar um próximo momento para daí, então, fazermos de novo o PIB Tour. Mas, quanto isso não ter o PIB Tour, você pode ir já na conferência conhecer a colina, que é a base militar do exército que está sendo levantada aí. Amém? Então, depois você lê um pouco mais, se precisar também de alguma informação, pode falar comigo ou com um dos nossos voluntários. A gente vai te orientar, mas a sua inscrição é fundamental que você faça ela. Pelo menos dá o seu nome para a Sandra, que a Sandra faz para você. Pega o seu esboço aí. Nós vamos para a terceira mensagem dessa série sobre família, bênção em todos os momentos. Quantos creem que a família é bênção em todos os momentos? Digam amém. Amém, gente? Família é bênção em todos os momentos. E olhando para o nosso público aqui hoje em específico, eu percebo que o tema dessa manhã, ele se estende mais para aquilo que você vai viver. Talvez uma ou duas pessoas aqui tenham uma realidade como essa, mas como o nosso público é bem jovem, né? Nós temos o privilégio, e eu digo isso de coração, de ouvir algo antes de esse algo acontecer. Você não vai precisar ouvir ou ver os seus filhos se desviando, e nem vai precisar conhecer Jesus depois que eles já são grandes. Você já conhece a Jesus, e você vai dar seguimento nisso, sequência nisso, para que a realidade dessa mensagem então não chegue a você. O tema é esperança para os pais feridos. Esperança para os pais feridos. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Nós vamos ficar a mensagem toda nesse texto. Esse texto que tem como nome conhecido por todo mundo como o texto do filho pródigo. Mas esses textos não foram dados por Jesus. Esse título que está aí na sua Bíblia, ter filho pródigo, filho perdido, cada versão tem um escrito diferente, não é um escrito dado por Jesus. Isso aí foi um escrito dado por nós, para que pudesse ter facilidade de encontrar o texto na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, não foi escrita entre versículos e capítulos. Ela foi escrita direta, assim, né, Bertão? Foi escrita direto. E aí nós que viemos, que colocamos lá numerinho e tudo, para facilitar. Imagina você ter que procurar a história do filho perdido, aí do filho pródigo, sem ter número, nada, você ter que caçando aí para lá e para cá. Então, o capítulo, o versículo é para dar facilidade, para leitura mesmo, para encontrar os textos específicos. Mas, se nós pudéssemos mudar esse texto, e se eu pudesse mudar em específico, eu chamaria a parábola do pai amoroso. Porque o personagem principal dessa história, não sei para você, mas para mim não é o filho que sai. É o pai que fica e continua amando o filho. Nós vamos ler o versículo 24 como introdução, depois nós vamos partir então para a mensagem. O texto diz aí, Lucas 15, 24, nós vamos ler ele inteiro agora, vamos ler conforme a mensagem for dando sequência. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Existem duas situações para esse tema de mensagem que pode ocorrer, e graças a Deus não é o seu e o meu caso. Existem pais que vão se converter depois de adultos, casados, e aí o que acontece geralmente é que os filhos não acompanham os pais para a igreja. Porque o pai se converteu, aí às vezes vai o pai antes da mãe, a mãe antes do pai, ou às vezes os dois juntos, e os filhos, por já estarem grandes, eles não frequentam o ambiente de igreja. Se esse é o seu caso, não existe culpa sobre você. E também existe um outro, que são aqueles pais que os filhos foram criados na igreja. Aquele pai que já, quando teve os filhos, a criança já estava, teve os filhos, o pai já estava na igreja, e o filho então vem, até que chega um momento, acontece isso que aconteceu com esse pai. O filho sai, o filho vai embora, o filho dá um basta para a família, o filho diz não para o pai, ele mata o pai no pensamento, né? Porque a herança vem depois da morte, ele diz, pai, eu quero o que é meu. Ou seja, ele matou o pai nas suas emoções para pegar a herança, e ele então sai, ele abandona os caminhos do Senhor. E é uma coisa que vem na mente sempre, por que filho de crente se desvia?
E todo mundo pergunta para pastor isso, porque quer saber a resposta do pastor. Pastor, por que filho de crente se desvia? Inclusive filho de pastor. Por que filho de pastor abandona os caminhos do Senhor? Eu não sei uma resposta para te dar. E eu creio que não existe uma resposta. Eu só sei que Davi, Noé, Abraão e muitos outros homens de Deus tiveram problema com seus filhos na educação deles. Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus fizeram a sua parte, mas os filhos optaram por fugir. Um filho, quando adquire a maioridade, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser. E você não pode se sentir culpado e nem ter um fardo sobre as suas costas por causa disso. Uma criança, quando ela tem seus 12, 13, 15, você tem a responsabilidade de dar limites para ela. Você tem a responsabilidade de dizer sim e não. Mas depois que passou a idade, já não cabe mais a você. Você educou bastante para que ela possa tomar decisões boas para a sua vida. Eu fiquei bobo quando o pastor Carlito disse da despedida da filha dele, a maior, a Carol, que está estudando na Faculdade Federal, lá em Volta Redonda. Ela passou na faculdade, está fazendo psicologia, e o pastor então contando para a igreja que foi dar um tchau, e triste, e a menina vai para lá ficar longe agora, primeira vez que uma filha vai, ele tem 4, tem um parzinho de gêmeos, 2 meninos gêmeos, tem uma menina, a Bia deve ter uns 16, né, Lucas? 16, 15, e a Carol agora já está com 18. E aí, ele disse que ele chegou e veio na mente dele aquela lista. Não vai fazer isso, não aceita copo de refrigerante de ninguém em festa, não vai para balada e tal. E veio aquela lista de checklist para ele falar para ela. E ele disse, Deus, eu não preciso falar nada que ela precisa fazer, porque eu me ensinei o que ela não deve fazer já. Então ele foi, abraçou ela, orou com ela, disse, filha, vai, Deus te abençoe. Você ficou 18 anos na minha casa, eu acho que você aprendeu o suficiente para executar agora aquilo que você vai ficar distante esses 4 anos de nós. Para ter esse nível de envio para o filho e dizer assim, vai em paz, e não precisar aquela regra de negócio, você tem que ter uma convicção no seu coração que você está fazendo a sua parte. E aqui tem muitos jovens e muitos pais em andamento, alguns já com os filhos com idade avançada, mas vale para todos nós que aqui estamos. Nós temos uma tarefa, e a principal delas é discipular a nossa família, educar os nossos filhos. Uma tarefa que nós não podemos falhar. Quando nós erramos nisso, nós erramos em tudo. A Bíblia, por exemplo, diz que o homem que lidera a igreja, se ele não está bem resolvido em casa, é melhor ele parar com tudo. Resolve primeiro o problema de casa, depois vai resolver o problema da igreja. Existem muitos casos de filhos, filhas, de pastores ou líderes, ou pessoas muito envolvidas na igreja, que dizem para o pai, vamos morar na igreja. Vira piada isso, mas alguns fatos é verdade. E o pai fala, por que, filho, morar na igreja? Porque lá o senhor é diferente, lá o senhor ama a gente, lá o senhor abraça, lá o senhor é carinhoso, lá no púlpito sempre foi uma palavra de vida. Mas aqui em casa é só cobrança, aqui em casa é só tapa na cara, aqui em casa é só xingamento, aqui em casa o senhor nem vê a gente chorando, passando necessidade. Isso acontece, gente. Não é porque você não é pastor ou você, de repente, não tem um cargo dentro da igreja, você pode chegar a esse nível de, no ambiente da igreja, ser um pai ou uma mãe diferente com seus filhos do que é no dia a dia. Isso pode acontecer também se você é filho com o seu pai. O investimento dele em você e você não dá conta de representar tudo que ele te deu um dia. Nós temos uma função que é continuar aquilo que Abraão começou. A Bíblia não precisa mais zerar tudo e começar de novo como foi com Noé. A Bíblia não é um livro de novidade, é um livro de continuidade. Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai. Vai chegar o Max, a Laura e meus netos e assim vai com você. Você é alguém que está correndo uma corrida de bastão. E o bastão que está nas suas mãos você vai ter que entregar para a geração que vem depois de você. Seus filhos biológicos e filhos espirituais vão continuar aquilo que você começou. E você tem uma missão de não deixar, não permitir. E se isso acontecer, não sentir culpa, porque você vai fazer sua parte, mas essas crianças viverem da maneira que elas quiserem. Hoje, começou ontem à noite, está rolando a virada cultural na nossa cidade. Todo mundo está antenado aí, né? E hoje de manhã, os jovens foram lá às 6 horas da manhã servir café na rua. Servir, gente. E o Felipe Corrá me contando agora que ele chegou e comunicou o policial, nós vamos estar aqui dando café. O policial falou, o quê? Nós vamos estar aqui dando café. Como assim dando café? Ninguém está dando nada aqui, está tudo custando valor? Não, nós estamos aqui para servir.
Mas como assim? Vocês são loucos? E o povo, chegou uma menina, você estava contando agora ali, chegou uma menina no final, quando tinha acabado o café, acabado a bolachinha, tudo lá. Não tem café? Eu não tem, não. Uma amiga minha me ligou falando que aqui está servindo café. Olha o nível do negócio, né? Olha o nível, olha o nível. Essa é a geração que nós estamos criando e formando. Só que eu não dormi a noite inteira porque estava uma tal de rave rolando lá embaixo da minha casa. De um monte de filho de crente, com certeza que está lá pulando agora, dançando até agora de manhã. Eu saí de casa agora, o som ainda estava rolando. Por quê, gente? É um evento cultural, mas na verdade cultura é um negócio muito distorcido hoje em dia. O que é cultura para você? O que é cultura para essa galera que está lá? O que é cultura para a nossa cidade? Lá em Taubaté nós temos uma realidade do sítio do Pica-Pau Amarelo, que Monteiro Lobato é de lá e tudo nasceu lá. E as escolas têm como material didático o folclore, que é quase que uma religião, se não pior que isso, incutido dentro dos materiais para as crianças. Algumas mães às vezes vinham conversar comigo, pastor, tem uma festa fantasia e a relação de fantasia que minha filha tem que usar é isso aqui, ó. Mula sem cabeça, saci pererê e blá 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 blá. E só pode ter usar isso aqui, porque é a festa do sítio Pica-Pau Amarelo. Tem que usar isso aqui. Sei lá, o nome dos espiga de milho, sei lá, sabugosa, aqueles negócios tudo lá. E nós hoje não temos mais parâmetros. E aí o que as escolas respondem para os pais? Não é cultura. É cultura. E nós vamos deixando esses limites avançarem para dentro da cabeça da criança. E o que acontece? Nós vamos perdendo a autoridade. A Thaís me mandou um vídeo essa semana da Alda Célia. Alda Célia, uma cantora aí, gospel, não sei se você conhece. O filho dela chegou um dia em casa e disse, mãe, recebi um prêmio hoje na escola. E assim, falou normal, ela não viu a feição dele. E ela disse, nossa filho, que legal. Daí ele disse, não mãe, não é legal não, foi o prêmio de criança mais insignificante da escola. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele estuda numa escola cristã. E aí, a mãe pasma com aquilo lá, já vontade de ir lá e bater nos alunos, bater na professora, ela mesma diz no vídeo, né? Vontade de arrancar a cabeça de todo mundo. Ela disse, filho, ainda bem que foi com você, né? Porque você sabe quem você é. Você é filho amado de Deus. Você não é uma criança significante. E então ela fez uma música com ele que chama Filho Amado mesmo. Ela diz, e ele canta na música, eu sou filho amado. Eu sou filho amado. E ele canta, é emocionante, gente. O menininho assim meio esquisitinho, meio quietinho, mas é muito bonitinho, gente. Ele cantando com a vozinha tímida, tudo. É uma gravação de DVD dela. E ele canta assim, sou filho amado, eu vou ser profeta nas nações, né? A música diz, vou impactar multidões e tal, tal, tal. E é lindo, 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 lindo. E o que a Alda Célia disse para ele, eu achei de muita preciosidade. Ela disse, filho, ainda bem que foi com você. Porque se é com uma criança igual ou pior que essas outras, até a possibilidade de acontecer morte dentro da sala de aula. No mínimo uma briga ia rolar. Uns murros, umas porradas, um puxão de cabelo. Criança consegue fazer só isso, né? Mas eu não duvido não que uma criança ia alucinar lá e até fazer coisas piores. Mas a mãe dele disse, filho, graças a Deus foi com você. Que você sabe quem você é em Deus. Nossos filhos têm que saber quem eles são. Quando você for enviar seus filhos para a rua, enviar para tudo que idade que for, declare a sua autoridade sobre eles. Eu e a Carla aprendemos isso depois que a Laura já havia nascido. E nós sempre vamos deixar, até mesmo no Ministério Infantil da igreja, gente. Você tem que declarar, Deus, eu estou delegando a autoridade espiritual da minha filha para essa professora, essa pessoa, tal, 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 tal. E quando ela volta, você retira tudo aquilo que não veio de Deus. Uma oração simples, Deus, a minha autoridade sobre ela é soberana. Você não tem que ficar preocupado, porque seu filho vai ficar algumas horas fora de casa, mas ele ficou quase que toda a vida do seu lado. Existem 3 estágios aqui, ó, para a rebeldia de um filho. Para que o filho tome essa decisão, não é do nada. São 3 estágios naturais. Primeiro, há uma rebelião. Essa rebelião que o filho pródigo disse aqui. Ó, estou querendo minha herança. Quero sair e curtir. Quero comprar o camelo do ano. Que leva, tinha carro, né, gente? Comprar o camelo do ano. Quero desfilar nas ruas de Jerusalém com modelo 0 km. Tem o estágio 2 da reavaliação. E o estágio 3, que é o retorno. Eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui, em nome de Jesus.
mas aqueles que já vivem essa realidade, ou irão viver, que Deus permita que você veja o seu filho chegar ao terceiro estágio. O estágio de voltar para casa, o estágio de desenvolver de novo o relacionamento com você. Então vamos analisar o primeiro estágio aí, que é o estágio da rebelião. O estágio da rebelião, o filho chega então, pai, dá-me, guarde essa palavrinha, dá-me, se puder, circule aí no seu esboço, no versículo. Pai, dá-me o que é meu, ele diz. Dá-me o que é meu, eu quero. E o pai, entre aspas, na cabeça dele, talvez estava pensando, mas meu Deus, eu tenho que dar uma herança, mas eu não morri. Jesus está contando uma parábola, isso não aconteceu de fato. Mas hoje em dia acontece. Minha mãe é casada novamente com outro homem, e esse homem sofreu a falência de um dos rins, o Wagner, marido da minha mãe, e ele tem então fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E no estágio onde foi descoberto essa falência do rim, ele passou muitas dificuldades. E a filha dele um dia, num dos atendimentos, uma das visitas, perguntou para o pai, onde que estão os documentos? E o pai disse, que documento, filha? Não, os documentos, sei lá, cartão de crédito, documento do carro, a carta de não sei o que, tal. Minha mãe do lado ouvindo. Minha mãe vinha para a gente chorando e falou assim, a Marina está matando o pai dela. Para ela não há mais esperança que o pai dela vai sair dali. Graças a Deus ele hoje está em casa com a minha mãe novamente, já aceitou Jesus como Salvador também. Um dia eu e a Carla fomos lá nessa situação que ele estava, pregamos a palavra para ele e ele aceitou Jesus. Mas uma coisa muito triste que acontece hoje com os filhos é que eles querem um direito sem eles poderem ter esse direito. O filho, uma das coisas que ele mais quer, o filho rebelde nesse estágio, é a liberdade. É não precisar prestar conta, chegar ao horário que quiser em casa, poder fazer o que quiser com o corpo. Pai, eu quero tatuagem, piercing, virar de ponta cabeça, fazer o que for com a minha vida. E o pai muitas vezes fica sem ter o que fazer. E eu quero te dar aqui algumas dicas, algumas decisões que você precisa deixar ele tomar. Você precisa deixar o seu filho ir. Pode anotar no seu esboço aí. Você os deixa ir. Os deixa ir. Isso não quer dizer descuido. Jesus ensinou para nós uma parábola e você não vê o pai dizendo assim, filho, fica aí, filho, faz isso não. Não, na hora que o filho pede, o pai na hora dá. Você precisa deixar o seu filho ir. Deixa ele ir, deixa ele fazer o que ele quer fazer. Segundo passo, ou melhor, a frase para você preencher. Provavelmente aí a coisa mais difícil, e é difícil, é segurar, quando saber quando segurar e quando deixar ir. Quando que é esse momento? Deus vai te orientar. Quando você deve segurar? Até que ele complete 18 anos de idade, você tem que segurar. Você é responsável dele. Se acontecer alguma coisa, eles vão logo atrás de você. Passou os 18 anos, você pode deixá-lo ir. Se ele assim desejar, deixe ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele sair. Deixa ele ir. Você não tem controle sobre as amizades dele. Você não está na faculdade com ele. Você não tem controle sobre os relacionamentos que ele tem na internet. A não ser que você seja um pai controlador. E isso vai prejudicar você, não é ele. Pai que controla quando a criança cresce mimada. E pai que controla quando o filho é grande, o filho se torna rebelde. Isso é um processo natural. Se o pai controla muito, vai ter uma hora que o filho espana e ele quer pular para fora de casa. Eu fui barrado a vida inteira. A primeira brechinha que dá, ele vai. Primeira. Marielle me contava ontem de uma amiga dela, filha de pastor, e a Marielle disse, pastor, sem brincadeira, um dos melhores pastores que eu conheci na minha vida. Homem que visitava famílias, mas dava conta da dele, amava todo mundo, homem de Deus. E a menina um dia despirocou. Foi para uma balada, ficou 6 meses nessa vida de indo e vinda na igreja, de balada, e um dia colocaram uma droga na bebida dela. E essa menina nunca mais voltou a ser normal. Marielle disse que ela ficou louca. Segundo, você os deixa cometer seus próprios erros. É necessário que o seu filho passe por uma faculdade, a faculdade das pancadas. Ou melhor dizendo, faculdade das cabeçadas. Quando está tudo dando certo, geralmente não há ensinamento para nós, né? Porque há.
Mas quando está dando tudo certo, geralmente nós não paramos um momento para... O que eu estou aprendendo com isso está dando certo? Está dando certo, a gente vai indo. É quase que uma escada rolante, né? Você não observa ela subir. Você pisa, ela está te levando e você fica de boa. Agora, no tempo de crise e erros, que é o caso que os filhos tomam decisões agora, deixa ele aprender com os erros. Você primeiro deixa aí, depois você deixa ele aprender com os erros. Olha o versículo 13, parte B, que diz aí, de Lucas 15. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente. Provérbios 20 e 30 diz que os castigos curam a maldade. Olha isso. Da gente e melhoram o nosso caráter. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Sinceramente, você acha que o pai não sabia que o filho ia se meter em encrenca? O pior é o irmão, né? Que começa a dizer mentira do outro irmão. Ah, ele gastou dinheiro com prostituta, tal. Quem que disse que ele gastou dinheiro com prostituta? Aí a rebeldia alcança o irmão que está em casa, né? Porque o irmão está com vontade, na verdade, de sair com as prostitutas e vê o irmão saindo com o dinheiro e pensa que o irmão que saiu também. E é assim, quando um irmão ganha liberdade, ele meio que arrasta os outros. Os outros ficam com vontade também. Ah, meu irmão está saindo direto agora, passando noite em claro. Também queria dar um passeio por aí, pô. Conhecer gente nova. Não é assim? Não é assim? Estou mentindo aqui? É assim, gente. É assim. É assim. A faculdade das cabeçadas, todos nós temos que nos formar nela. E se os seus filhos decidirem ir, você tem que deixar eles passarem por essa faculdade. Porque é quando eles verem a comida do porco no prato deles, eles vão pensar no que eles estão perdendo. O filho só foi ver a importância da casa do pai quando ele viu no prato do dia as alfarrobas. Quando ele olhou para o prato e viu que a comida daquele dia era alfarroba, aí que ele viu assim, meu dinheiro acabou. O que eu fiz? E aí é quase igual aquele viciado que nós estávamos falando. Ele perdeu noção de tempo, não sabe nem o que aconteceu com o dinheiro mais. Não sabe nem o que aconteceu com a vida mais. Perdeu noção. Talvez ele comia em lugares caros, comia coisas boas. E depois daquele dia ali, ele começou a pensar. E o terceiro estágio então chega, você os deixa colher as consequências das suas escolhas. Eu ouvi uma frase ontem da Sabrina, mexeu muito comigo. Toda escolha é uma renúncia. Cresceu um pouquinho aí também? Toda escolha é uma renúncia. Por exemplo, eu escolhi ficar em casa, não vim no culto. Eu renunciei a algo e escolhi outra coisa. Eu estou cansado, tenho que acordar cedo para ir no culto. Eu renunciei meu sono, mas fiz a escolha de estar na celebração. Toda escolha é uma renúncia. Tudo que você escolhe, você renunciou a algo para fazer. E o filho, com uma escolha, renunciou tudo que ele tinha na casa do pai. E com essa renúncia, vieram então as consequências. E havendo gastado tudo, versículo 14, começou a passar necessidade. A desobediência machuca. A desobediência machuca. Um peso que Satanás põe na mente de um pai é: o que eu fiz para o meu filho estar vivendo isso? O que eu fiz para o meu filho hoje está comendo comida de porco, passando necessidade, está magro desse jeito, está tudo ousado, usando essas roupas esquisitas, está tudo diferente. Lembro que um dia, minha mãe em casa, e eu cheguei no meio da tarde, e eu comecei a andar um monte de barulho de plástico em mim. Minha mãe falou: que esses barulhos aí, filho? Eu falei: fiz 2 tatuagens. Que loucura que é essa, filho? Que deixa eu ver. E eu mostrei para ela minhas tatuagens. Ela disse: que isso? Você pirou? Eu falei: mãe, meu dinheiro, não peguei esse dinheiro seu. E todo rebelde, todo esquisito. Outro dia, nós estávamos, depois de convertidos, sentados na mesa do shopping uma vez. E minha mãe disse, conversando sobre o passado, tal, e eu comentei com ela. Falei: mãe, eu já usei droga. E ela ficou assim, até hoje ela fala para mim que foi o pior dia da vida dela aquele. O dia que eu contei coisas que ela não sabia porque ela perdeu o controle. Ela tinha que trabalhar para nos dar comida. E na ausência dela, uma ausência legal, eu usei daquela legalidade que ela me deu para abusar dessa legalidade. É aquela história da liberdade vira libertinagem. Quando você usa da liberdade para bagunçar com a liberdade.
E filho precisa passar por algumas consequências, e o pai vai ver coisas que não foi ele que plantou. Em nome de Jesus, né? Você vai educar tão bem seus filhos como pai amoroso desse texto, você não vai precisar passar por isso em nome de Jesus. Mas se você precisar passar, até mesmo com filhos espirituais, eu digo, você não pode sentir esse peso de culpa sobre suas costas. Uma vez, cuidando de uma pessoa, a pessoa abandonou tudo, largou tudo. Eu e mais um amigo encontramos essa pessoa na rua, pregamos a palavra para ela, ela aceitou Jesus. Naquele mesmo dia, nós ficamos com ela o dia todo. Tinha acabado de chegar em Taubaté. Levamos ele para uma pensão, arrumamos emprego para ele, num dia, gente. Colocamos ele, pagamos uma semana de pensão, compramos pasta de dente, desodorante, shampoo, a pensão de uma pessoa cristã também. Demos emprego para ele começou a ir trabalhar na pizzaria de uns irmãos da nossa igreja. E depois de 3 dias, nós fomos saber dele de novo, ele tinha sumido. Ele foi trabalhar, pediu o dinheiro da semana do trabalho adiantado, porque ele precisava disso e ele lavar uma roupa. E inocentemente o gerente dele deu esse dinheiro na mão e ele pegou o dinheiro e sumiu. Talvez for usar droga, mas aí não cabe a mim querer saber o que esse menino foi fazer com o dinheiro. Mas veio uma tristeza muito grande. Deus, o que eu fiz de errado? Eu devia ter ficado com ele o tempo todo. Eu deveria, sei lá, ter dormido com ele na pensão, ter levado ele para minha casa. E Deus disse muito no meu coração: filho, você fez sua parte. Uma hora ou outra ele vai estar sem trabalho novamente e de repente comendo comida de porco. Ele vai lembrar do Max e do Marcão. Ele vai olhar para trás e dizer assim: o Max e o Marcão fizeram algo e eu não aproveitei disso. Esse menino poderia estar aqui com a gente agora, por exemplo. Poderia ser um dos líderes de ministérios, pequeno grupo, está cuidando de gente que estava passando pela situação que ele passou. Perdeu a oportunidade. Por quê? Por causa das suas próprias escolhas. Nós os deixamos ir. Deixamos tomar suas decisões. E hoje talvez ele está colhendo consequências. Eu não sei notícias dele, mas talvez está colhendo consequências sim. Você não controla os livros que seu filho lê. Você não controla as coisas que ele assiste, o que ele vê, o que ele ouve, com quem que ele está. Então você não pode se sentir culpado por isso. Consequências todos nós temos. Quando você sofrer alguma consequência de uma escolha errada, que levante a mão. Estamos num ambiente de pessoas normais, graças a Deus. Por isso. A igreja é isso. É o lugar onde eu posso assumir quem eu sou, mas saber que existe uma possibilidade de uma segunda chance. Amém? A responsabilidade é dos filhos. Eles mesmos decidiram se rebelar. Então não fique com fardo. Se existe um fardo sobre as suas costas, eu quero retirar esse fardo nessa manhã, em nome de Jesus. Como profeta de Deus aqui, seja livre dessa culpa. Você fez sua parte. Você educou. Mesmo que não num lar cristão, você educou para que ele não fizesse isso. Ele fez por escolhas próprias, escolhas pessoais. Amém? Segundo estágio, a reavaliação. O filho então para pensar e diz: ei, peraí, está uma coisa errada aqui. Versículo 17 ao 19. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Qual que é a palavrinha que eu pedi para você grifar lá? Dá-me o que é meu. Na segunda parte da reavaliação ele diz assim: trata-me. Grifa a palavra trata-me aí. Trata-me. Ele começa a se rebaixar no nível dele achar que ele é pior ou igual que um empregado. Trata-me como um dos seus empregados. Esse segundo estágio tão triste, que graças a Deus as pessoas chegam ao nível dele, de olhar à sua volta e pensar: será que eu estou vivendo o melhor que eu posso viver? Será que é tudo isso que Deus tem para mim? Uma hora eu estava no palácio do rei, agora eu estou lá pior que o empregado de quem estava lá fora. E ele nem mais se considera filho. Ele diz assim: ó, se o senhor me tratar como um empregado seu lá, eu já está valendo. Tem função, come isso aqui que é diferente do que tem na mesa. Deus não vai te rejeitar se você mesmo voltar para a casa dele desse jeito. E nem você como pai deve fazer isso com seus filhos. Agora que você fez tudo que você fez, agora é pagar por o que você fez. Você não é o juiz da história. Consequência, seu filho talvez já colheu ou está colhendo.
Você não tem que ser alguém que vai condenar mais ainda. Isso é maligno, gente. Aquela atitude de dizer, agora que você voltou, você vai fazer tudo isso aqui, ó. Vai ter que trabalhar e devolver o dinheiro que você pegou meu. Então, seu papel é esse. Seu papel é receber com amor, de braços abertos. Dizer, filho, se você entendeu que tem que voltar, o pai está aqui. Nós somos, ou temos hoje, uma juventude ferida, porque é os pais próprios que feriram essa juventude. Nós vemos crentes desviados, porque a própria igreja feriu essas pessoas. Não tem como, dentro de casa, se eu encontrar um ambiente seguro, uma hora eu volto. O pai teve 2 problemas, né? Manter um filho e dando tudo para ele, e depois ter que cuidar desse filho, porque o filho ficou rebelde porque o outro voltou, e o problema do outro que foi. Pai tem problema toda hora, porque filho é um problema. É uma bênção de Deus, mas chega um momento da vida que é difícil demais. Eu olho para trás, eu falo, Deus, obrigado por minha mãe. Eu não sou digno nem do abraço da minha mãe, gente. Talvez você também, seu pai nem te conhece direito. Eu te digo uma coisa aqui nessa manhã. Se os seus pais não sabem tudo que você fez na sua vida, prepara um momento para eu contar para ele quem de fato você é. Talvez agora transformado, renovado, sem detalhes. Não precisa dizer como foi, a posição que foi, que droga que usou. Não é isso. Mas fala para o pai, pai, um dia eu saí para a balada. Seu pai de repente está tão feliz, não é que você vai tirar a felicidade dele, mas de que na cabeça dele ele fez tudo direitinho, que os seus filhos dele tudo uma benção. Ele precisa saber que os filhos dele também erraram. E ou ele falhou ou ele não falhou, mas você falhou. E você tem que pedir perdão para os seus pais. Pai, eu fiz coisas que você não faz nem ideia que eu fiz. Eu não contei detalhe para minha mãe, mas um dia eu disse, mãe, o Max, seu filho, fez isso. E ela fala que foi um dos dias mais tristes, mas ela disse que foi muito bom saber. O relacionamento de você com seus pais tem que ser um relacionamento transparente, de liberdade, poder abrir o coração para tudo que for falar, tudo que você fez. Gosta de já estar tratadinho. Fala, pai, eu estou te falando, mas já está tudo resolvido. Tá? Estou usando mais nada, não. É assim, gente. É melhor você dar o diagnóstico já com tudo ok. Até vai ser uma cura para os seus pais que eram controladores, saber que eles não interferiram em nada e você mesmo assim melhorou. É testemunho até se seu pai e sua mãe não são crentes. Você dizer assim, ó, Deus fez isso na minha vida, pai. Porque eu passei por tudo esse capítulo aqui, ó. O senhor nem sabe, mas eu passei. E Deus mudou minha história, pai. Eu não estou fazendo mais nada que eu fazia no passado. Pode servir testemunho para você também. O que fazer então? O que você faz nesse estágio aí? Ore. Ore pelo seu filho. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Não desista de orar. Ore, clame a Deus. Chore. Faça propósito. Isso aí tudo é louvável. E se pelo seu filho você não pode fazer isso, você não vai fazer por ninguém. Então faça pelo seu filho o mínimo. Ore por ele. Também entregue-o para Deus. Não fica querendo pegar o carro, saindo de pijama na rua, saber onde ele está, correndo atrás. Entrega ele para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode cuidar dele muito melhor que você. Deus cuidou de mim muito melhor que minha mãe. Porque eu estava na rua, solto, andando com pessoas dirigindo totalmente alcoolizadas. Minha mãe, se ela tentasse controlar, não ia conseguir. E Deus cuidou de mim e estou aqui hoje. E também espere pacientemente. Paciência, a palavra mais difícil do dicionário português. Quem concorda comigo? A massa, a geral que enche o maraca. Paciência. Tem que ter paciência. O trabalhar de Deus é o trabalhar de Deus. Você tem que confiar bastante em Deus que Ele está agindo de alguma forma no coração do seu filho ou da sua filha. Você tem que crer assim tão somente no Senhor que alguma coisa está acontecendo. Eu penso que a experiência de alguém que cresce na igreja, permanece na igreja e continua na igreja, casa na igreja, esse é o melhor testemunho que se pode ouvir de alguém. Mas eu não diria, entendo o que eu vou dizer, que uma experiência que acabou num retorno foi completamente ruim. Por exemplo,
Alguém que teve uma experiência negativa sem Jesus e veio a retornar, se não há um retorno, eu acho completamente inviável isso. Mas se o retorno houve, se isso já houve, eu não estou desejando que seu filho passe por dificuldade. Se o retorno já houve, com certeza essa experiência que foi vivida lá atrás vai ser agora aplicada na vida de alguém e com efeito assim, transformador. E eu tenho uma facilidade natural, eu não forço para conversar com jovem, baladeiro, jovem que cresceu sem pai, sem mãe, jovem que foi abusado. Tudo isso eu passei. Abuso, abandono, drogas, vício, codependência, foram coisas que eu passei. E eu digo hoje às vezes para Deus, Deus, obrigado por permitir que eu tenha passado, e muito melhor ainda, obrigado por o Senhor ter se apresentado um dia para mim. Porque eu não fiquei hesitando em ir. Quando o Senhor disse vem, eu fui. E hoje, quando eu converso com um jovem, com a minha experiência negativa, e eu mostro para ele o diagnóstico atual, tudo muda. A Carla se lembra, minha esposa, do Levi. O Levi foi um menino que nós levamos para um pequeno grupo, aceitou Jesus, porque não era crente, apesar de ser filho de pastor, aceitou Jesus, fez todo o processo com a gente. Nós tínhamos um pequeno grupo de casal, ele andava com a gente, participava com a gente, tudo legalzinho, tudo legalzinho. Pastor dele, o pai dele, pastor de uma igreja luterana. O pai dele viajou o mundo já fazendo missões. E numa deficiência física que ele teve, a igreja o abandonou. E uma igreja católica se aproximou dele e o pai dele se converteu ao catolicismo. Nessa atitude de conversão ao catolicismo, o Levi se desviou da igreja. Ele só estava no ambiente também, não era crente não, só estava no ambiente. E aí, começamos a trabalhar com o Levi estava sendo restaurado, o Levi e a Milena, que era a noiva dele naquele tempo, tal. E o Levi sumiu. Ligava para ele, mudou o número de telefone, depois fui saber. E aí Deus é tão bom que os amigos que ele saía para balada eram os caras que eu saía para balada, que eu levei para balada, inclusive. E aí esses caras começaram a se converter, o Levi começou a ficar sem amigo. Hoje tem alguns amigos meus lá na PIB que saíam comigo, e ele também deu o vazare lá nos amigos, sumiu, tomou o chá do ninja, né? Pum, sumiu. E aí a gente tentando ligar e ir atrás, o Levi sumiu. Quarta-feira agora, gente, nem contei para cá. Quarta-feira agora, eu e o Alan, um outro pastor de igreja da cidade, pastor da igreja de Caraguá. O Alan era do meu PG naquela época, e nós dois encontramos o Levi lá. O Levi e o Luiz Flávio. O Luiz Flávio eu batizei ele em dezembro, um carinha também que saía com a gente. E estava o Levi e o Luiz Flávio. E o Levi olhou para mim e para o Alan e disse assim, cara, vocês dois são pastor de igreja da cidade. E depois de 3 anos e meio, naquele tempo eu namorava, tinha emprego bom, tinha meu carro, ele começou a falar a lista lá, ele falou assim, estou desempregado, estou sem mulher, estou sem dinheiro, estou sem nada, e vocês casaram, naquela época eu já era casado, mas o Alan casou, o Max teve filho, vocês são pastor de igreja da cidade, vocês estão felizes, na vida de vocês tudo mudou, vocês ganharam um monte de coisa, eu só perdi. Um filho que o pai deixou ir, deixou tomar as consequências. Ele mesmo chegou nesse estágio aqui. E eu encontrei ele aonde? Na igreja. Dentro da igreja. O estágio de reavaliação pegou o Levi. O Levi está reavaliando a vida dele. Eu falei, Levi, Deus vai levantar outras pessoas para cuidar de você agora. Mas naquele tempo nós poderíamos ter andado junto e sei lá o que a gente já está fazendo hoje. Eu não posso dizer. Mas pela graça e misericórdia de Deus, daquele pequeno grupo, hoje, o Oliver é pastor de igreja da cidade. O Alan é pastor de igreja da cidade. O Fábio é líder de jovem de uma igreja da cidade. E eu fui dizendo para ele os discípulos que Deus deu para nós naquela época onde eles estavam. Todo mundo, graças a Deus, está liderando alguma coisa ou alguma igreja. E aí o Levi falou assim, aí eu estou aqui, né? Eu falei, não vou dizer que você ia ser um pastor de igreja da cidade ou qualquer outra coisa, mas era para você estar muito melhor do que você estava hoje. Mas eu não estou mais aqui e nem o Alan está mais aqui. O Alan está em Caraguá e eu estou em São Paulo. Deus vai levantar outras pessoas, mas a decisão agora é sua, porque você teve um dia a oportunidade e você mesmo não aproveitou. E Deus vai levantar outras pessoas para te dar a segunda chance. E se você não quiser a segunda, Deus vai te dar a terceira. E assim Deus vai tentando, Levi. A decisão é sua nessa noite, foi uma quarta-feira à noite, de dar um up aí, Levi. E ele com o olho marejado assim, as lágrimas quase caindo. Ele fala, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Você tem que esperar pelo retorno, o arrependimento e a mudança. Esse é um processo natural que os filhos passam. Em nome de Jesus, nessa igreja nós veremos muitos filhos pródigos voltando para a casa do Pai. E o terceiro e último estágio,
o estágio do retorno, o estágio da celebração, o estágio da festa, o estágio do churrasco, o estágio do anel, o estágio da sandália. O estágio onde a esperança que você tanto ansiava, pacientemente, volta. Aleluia. Obrigado, Jesus. Versículo 20 diz: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aleluias. Nós teremos a igreja do abraço e do beijo. Nós teremos a igreja que, quando virmos o filho se aproximando, vamos correndo abraçá-lo. Nós não vamos esperar simplesmente os filhos virem. Nós vamos olhar eles de longe e vamos correr até eles. Naqueles 100, 200 metros, talvez, que faltava para o filho chegar. Talvez ainda pudesse ouvir uma desistência, pelo peso de culpa, pelo remorso que foi causado na vida dele. Mas o pai não esperou nem esse pensamento virar. Ele disse: se o filho apareceu no meu raio de visão, eu vou até ele. Quando você tiver uma oportunidade com seu filho, seja um almoço, seja uma janta, seja alguns minutos pegando o seu carro e levando ele para algum lugar, aproveite esse momento para abraçá-lo e beijá-lo. É o momento que ele se aproximou, então você vai até ele. Não espere uma reação dos seus filhos, tenha você uma ação. Nós somos a geração da reação, esperamos algo para dar algo, esperamos abraçar para depois abraçarmos. Você tem que ser a geração da ação. Antes dele você vai. A vida não é jogo de ping-pong, não. Você tem que mandar a sua atitude, o seu abraço, o seu beijo, a sua palavra, independente se veio ou não alguma coisa. Vai nascer uma mensagem desse tema aí. Como é o nome daquele esporte que você joga a bolinha na parede? Squash. Nossa vida tem que ser um squash, não um ping-pong. Squash é você e a parede. E a bolinha. Não tem a pessoa do lado para devolver alguma coisa para você, não. Um squash individual. Tira a sua ideia que a vida é igual um ping-pong. Se trazer a bolinha para cá, eu mando de lá para lá de novo. Você é alguém de ação, não somente de reação. Amém? Amém, gente? Vamos amar os filhos pródigos. E quando ele retornar, o que você faz? Ame o seu filho fielmente. Toda vez que houver um apelo aqui de retorno para Jesus, vamos celebrar com força, gente, isso. Isso é vitória para o reino. O pai, representado aqui na parábola de Jesus, quando o filho voltou, a primeira coisa que ele fez foi dar uma festa. Ele não veio com o checklist dizendo: filho, o que você fez com o dinheiro? Filho, com quanto você saiu? Que droga você usou? Onde você estava? Ele correu, gente. E a Bíblia diz nessa versão aqui, da Almeida, que ele agarrou pelo pescoço e o beijou. Sabe aquele abraço, talvez até rolar no chão? Que você pula assim, sai rolando de qualquer jeito. É isso que nós temos que fazer como igreja e como pais. Pais espirituais e biológicos. Chega de acusação, condenação. Nós vamos às vezes para um ambiente de discipulado e é só cobrança. E aí? Conta aí. Você fez isso, fez aquilo. Nós não nos preocupamos com a ferida, com a dor. Como pai, você vai enxergar coisas que os filhos não veem. Ou eles veem, mas não têm coragem de compartilhar. Você tem a função de falar. O pastor Josué Gonçalves, ele fala que sensibilidade é você passar dentro da sua casa, ouvir um choro e atender a necessidade daquele choro. Às vezes alguns pais e mães veem os filhos chorando e passam reto no quarto. Vem a esposa chorando e passa reto no quarto. Às vezes ela ou ele não vai querer falar, mas a sua função é pelo menos perguntar: aconteceu alguma coisa? Foi eu que fiz alguma coisa? De repente o choro é até por causa de você. Vi o pastor Carlito dizendo hoje, e aprendi muito com isso: eu não faço isso e tenho que começar a fazer. O pastor Carlito disse: numa mesa de almoço, é natural alguém passar o braço para pegar alguma coisa e derrubar um copo de suco, de leite. Só que daí você acaba com o almoço por causa de um copo de leite que caiu na mesa, por um copo de suco que caiu na mesa. Tem misericórdia do seu filho e do bracinho dele que foi meio desgovernado e derrubou aquele copo. E não deixa o almoço acabar. Às vezes eu cobro a Laurinha, gente, 1 ano e meio, coitada da menina. Tem que melhorar isso aí. Eu hoje recebi muito ouvindo de manhã isso. Amar fielmente ao ponto de, num erro, você poder também mostrar a situação do erro. Estava ontem numa multiplicação de pequeno grupo.
Aí um menininho lá, tocando terror no PG lá, o molequinho parecia que, sei lá, tava com a unção da bolinha perereca. Aquela bolinha que pula pra lá, pra cá. O moleque subia no sofá, daqui a pouco tava em cima do outro, aí o pessoal procurava ele, sumiu, ele parecia do canto lá. Cadê você? Bolinha perereca que você joga às vezes, você nunca mais acha ela, né? Aí no faxinão do meio, você levanta tudo, ela tá no cantinho lá, jogadinha, cheia de pelinho em volta. O moleque era assim, terror. Aí o moleque foi na mesa lá pegar um mousse lá que tava lá e derrubou todas as colherzinhas lá no chão. Aí tem aquele negócio que as pessoas mais dondoquinhas, né? Agora vai ter que jogar tudo fora, caiu no chão. Licença. Moleque, coitado do moleque, o povo pôs um peso na cabeça dele. A mãe já chegou tocando. Que isso, filho? O moleque já só assim, que isso? Todo mundo, né? 12, 15 pessoas olhando para a situação. E eu falei, Deus, eu não vou interferir diretamente, senão tiro a autoridade da mãe também. Mas depois, quando o molequinho estava juntando as colheres, eu fui lá, baixei com ele. Aprendi isso essa semana também, junto com o Corrá, que falou uma matéria da faculdade para nós lá. E eu falei, vamos ajudar aqui, vamos pôr tudo no saquinho. E ele todo tímido lá, colocando as colherzinhas no saquinho para juntar, para acabar aquele negócio ali. E acabaram de pegar as colheres e jogaram fora. Eu falei, para que, gente? Come a colher aí, gente. Para de ser frescurento. A colher no chão tá limpo, gente. Para com isso aí. E o moleque pesado. Às vezes, uma experiência dessa, um menino de 2 anos de idade, uma experiência dessa, o moleque leva para todo o resto da vida. Um dia eu derrubei colher no chão, me pesaram tanto em mim que eu não posso errar mais. Se eu errar, vem o povo em cima de mim. Vamos amar fielmente, vamos amar da maneira que Deus tem nos amado, amém? Segundo, aceite o seu filho incondicionalmente. Nós somos a igreja da aceitação e não da rejeição. E vamos ensinar isso para os pais e mães que aqui estão. Vamos aceitar, vamos amar, vamos abraçar, vamos cuidar, vamos discipular, vamos treinar, vamos levar essas pessoas, esses filhos, a sentirem algo que eles nunca sentiram. Em nome de Jesus, nossos lares nessa manhã estão sendo transformados. Até você que nem tem uma casa ainda, Deus já está lá no seu futuro transformando o seu lar com essa palavra. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: o seu HD aí, sua mente, ela geralmente vai falhar em você lembrar tudo que você ouviu aqui. Talvez 30% que você ouviu ainda fique gravado na sua mente, algumas piadas. O que gera muita emoção para você é o que mais você lembra. Alguma coisa que você riu, alguma coisa que você chorou, alguma coisa que mexeu muito com você, geralmente é o que você vai mais lembrar. Então os momentos engraçados geralmente você lembra mais, algum ponto específico aqui que mexe com a sua vida você vai lembrar mais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem um programinha dentro de nós que quando for necessário pegar alguma coisa nesse HD que nós não lembramos, ele vai nos fazer lembrar. Escute isso, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai, Isaías 55 diz, ela cumpre o propósito para o qual foi determinada. Deus nos deu esse texto aqui na sexta-feira, na vigília. Ela vai e sempre cumpre o propósito. Ou seja, tudo que você está ouvindo de palavra de Deus aqui está aí dentro de você. Por mais que você não lembre, o seu espírito lembra. E lá depois, quando você se casar, quando você tiver sua família, um dia ou outro, se você for fazer alguma coisa de errado, o Espírito Santo vai fazer questão de puxar a informação e trazer para sua mente e falar, Aí você fala, nossa, eu nem lembrava disso. Mas o Espírito Santo lembrava. Porque o Espírito está gravando tudo o que Deus está derramando aí sobre ele. Amém? Você crê nisso? Então fica atento aí que Deus vai usar tudo que você tem ouvido assim para trazer à luz no momento certo. E por último, perdoe seu filho completamente. Não deixe conversas futuras trazer condenação para o seu filho. Do tipo, mas lembra aquele tempo lá que você fazia isso ou aquilo? Não. Perdoe seu filho completamente. Quantos foram perdoados completamente aqui? Deus não fica te condenando ou te puxando coisas do passado, dizendo assim, filho, você não pediu perdão por isso aqui. Deus te perdoou completamente. Marcão disse aqui a frase das frases: está tudo pago. Jesus na cruz gritou: Tetelestai. Está tudo pago, a conta está paga. Sabe aquele negócio que você vai jantar com alguém e aquele prazer de ouvir isso? Uma pessoa levantou lá, você nem sabia, daqui a pouco vamos embora, não, tem que pagar a conta. Não, está tudo pago. Você sai assim livre. Nossa, fica a dica aí, tá, gente? A pessoa do seu lado aí, você vai pagar o almoço para ela. Ela já ficou meio feliz com o assunto. Mas sabe aquela sensação de estar tudo pago? De alguém te dar alguma coisa e você dizer assim, quanto que é? Não, não é nada, é de graça. Está tudo pago.
Um dos maiores prazeres da vida é você ter algo que não foi feito esforço nenhum para você ter. Ganhar algo sem preço. Você ganhou de graça a graça de Deus. Lutero, num dos seus devocionais, estava lendo a Bíblia, como costumeiramente fazia como padre. Quando ele passou o olho, ele disse: meu Deus, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Para mim e para você, aquele dia teve muito sentido. Nós estamos aqui também por causa daquele dia devocional de Lutero. É pela graça. É pela graça. É pela graça. 3 coisas aí para você preencher. Que o seu lar nunca falte amor, graça e aceitação. Que no seu lar nunca falte amor, graça e aceitação. Quantos querem ter um lar de amor, um lar de graça, um lar de aceitação? Amém? Sua casa, as pessoas vão entrar, e só do simples fato de entrar na sua casa, um vizinho, um parente, um amigo, alguém, um filho que casou e voltou, vai entrar e falar: nossa, que lar gostoso. Lembro-me quando eu me converti, eu fui para casa de alguns pais, de amigos da igreja, eu chegava lá e dava vontade de morar ali. Era tanta graça, era tanto amor, era tanta paz, aceitação. Era uma coisa assim, tão linda. Ontem eu entrei na multiplicação de um dos líderes do Eleve A3, de pequeno grupo, lá em São José. Eu entrei na casa, uma casa linda, maravilhosa. E eu falei: nossa, essa casa de vocês não é dos nossos pais. E aí os pais dela desceram lá depois. E eu falei para eles: ó, estão de parabéns pela casa. Daí ele começou a falar: é um engenheiro tal que fez, eu também sou engenheiro, eu ajudei, um arquiteto tal. Eu falei: não, esquece disso aí. Eu estou falando do ambiente mesmo. Tudo bem, casa fez de arquiteto, depois você dá continuidade, você está falando. Mas estou dizendo parabéns pelo ambiente, porque eu entrei aqui e nessa casa aqui reina a paz. Esse cheiro aqui não é do produto que vocês jogaram no chão para limpar e nos receber. Esse cheiro aqui é o cheiro do amor. Vocês prepararam um ambiente para os seus filhos fazerem uma multiplicação de pequeno grupo. Vocês estão de parabéns. Esse ambiente, o sofá arrumado, as cadeiras no lugar, os copos na mesa. Eu falei: isso aqui, nós somos os primeiros a chegar e eu vi tudo preparado já. Não foi aquela correria que você costumeiramente vê, aquele negócio que fez meio em cima da hora. Não. Talvez eles gastaram um tempo da sua tarde de sábado para preparar o ambiente de graça, de amor, de aceitação para aqueles que viriam depois. Ninguém viu eles fazendo aquilo. E geralmente as melhores coisas das nossas vidas, elas são feitas em secreto. Mas a Bíblia diz que o Pai nos vê em secreto e Ele nos recompensará. Porque para o Pai nada está em secreto, para o Pai nada está em oculto. O seu lar tem que ser um lar de graça, amor e aceitação, porque você mesmo vai preparar o ambiente para que as pessoas venham e recebam esse amor, recebam essa graça. Por exemplo, é triste ouvir às vezes pessoas que dizem: não vou fazer um pequeno grupo na minha casa porque é sujeira, dá trabalho. No dia seguinte, na quarta-feira, eu e a Carla, a gente vê um monte de sujeira, um monte de coisa lá mesmo. Mas o maior prazer da nossa vida é ver aquela sujeira. Porque nós sabemos que aquela sujeira vieram de pessoas que deixaram ali e saíram limpas, mais lindas, espiritualmente falando. Saíram melhores, talvez saíram curadas, eu não sei. Mas a sua casa tem que ser um ambiente, desse ambiente, como a casa desse pai, que tinha festa para celebrar o retorno, que tinha festa para celebrar o regresso. E por último, preencha aí, no final do seu esboço, essa história realmente não deveria ser chamada a história do filho pródigo, porque ele não é o herói. Deveria ser chamada a história do pai amoroso. O pai aqui é o herói. Fique de pé no seu lugar. Posso preencher essa palavra linda no seu coração. Se você está com seus filhos agora ou não, pegue eles aí, nesse momento. Fique do lado do seu filho, do lado da sua filha, se você os estiver por perto. E se você não estiver, imagine que ele está aí com você. Faça como se estivesse abraçando alguém assim, você estivesse abraçando o seu filho agora. Imagine que o seu filho está nos seus colos, no seu braço agora. Imagine que o seu filho está sendo afagado aí por você, acariciado por você. Você que nem tem filhos ainda, você que talvez nem tem casamento nas suas mãos, peça para Deus fazer que essa palavra se cumpra na sua vida de maneira contrária. Que você não precise ouvir ou ver os seus filhos saindo.
você não precise ouvir e ver os seus filhos tomando decisões de partir para um rumo diferente. Peça para Deus ir preparando já o seu coração para receber os seus filhos num lar totalmente estruturado. Feche os teus olhos aí no seu coração, e no seu coração agora ore. Deus está te preparando, e é por isso que você talvez ainda não teve filhos, para ser um pai melhor. Seu filho precisa nascer num lar que Deus está preparando para ele. Em nome de Jesus, se você recebeu direcionamentos para mudar o seu tratamento com seus filhos, comece a praticar após você sair daqui já. Olhe para eles a partir de hoje de maneira diferente. Senhor, dê os teus olhos para olharmos nossos filhos. Nós queremos formar uma geração de crianças, adultos, saudáveis. Nossos filhos terão casamentos muito melhores do que os nossos. Serão pais e mães melhores do que nós. Mas nós já seremos melhores que os nossos pais, em nome de Jesus. Ó Deus, que todo filho volte para a casa do Pai hoje. Deus, que os filhos estão perdidos nessa cidade voltem, Pai, tenham um regresso para a casa do Pai. Prepara hoje uma noite de celebração, onde teremos um retorno de filhos para a casa do Pai. Em nome de Jesus, quebramos toda a rebeldia no mundo espiritual. Se há, Deus, filhos nessa igreja, Pai, que tem um coração rebelde, filhos de mulheres, homens dessa igreja, Deus, eu te peço, Senhor, os visite agora, onde eles estão. Converta o coração dos filhos aos pais, como diz a tua palavra. Tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas que o amor dos nossos filhos esquente por nós. Em nome de Jesus, que através do nosso amor entregue nas mãos deles, eles nos amem, eles desejem estar perto de nós. Queremos os filhos, ó Pai, rodeados de amor, de graça, compaixão, aceitação. Tira toda acusação e condenação da nossa boca e coloca amor, coloca, Pai, conselhos de graça, coloca oração, Pai, com discernimento espiritual do Senhor, do alto. E Deus, transforma as nossas casas, nossos lares, em lares onde o Senhor vai sentir a vontade de estar. Seja bem-vindo nessa manhã na nossa casa, Pai. Seja bem-vindo nessa manhã no nosso lar. Seja bem-vindo nessa manhã, Pai, no nosso ambiente familiar. Prepara, Deus, uma mesa para nós na presença do nosso inimigo. Queremos comer um banquete. Queremos, ó Pai, nos deleitar na presença do Senhor, crendo assim que muitas e muitas coisas mais o Senhor vai fazer por nós. Deus, abençoa aqui cada pai, abençoa cada mãe. Dê para eles a unção necessária para ministrar sobre os filhos. E eu te peço libertação sobre as prisões que existem sobre os filhos. Filhos que porventura vieram experimentar da droga. Filhos que porventura vieram a perder sua virgindade. Resgata a sexualidade dos seus filhos. Resgata a identidade de cada filho. Resgata o caráter de cada filho. E resgata na essência, para que em breve eles possam conosco aqui estar, dando seus testemunhos do amor que eles receberam dos seus pais. Leva-nos para um domingo abençoado em família, e que ao redor da mesa possamos ver esse valor que a família tem, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela sua família. Agradeça a Deus nesse dia pela sua casa. E depois dessa canção, vai em paz, em segurança. Um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom e consuave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória, e a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa, aqui na casa do Senhor. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória, e a hipocrisia ficou lá fora. Mandamos embora, é muita
É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. É muita festa, oh, oh, aqui na casa do Senhor.